Personal Organizer, né? E hoje a gente vem com esse tema falando sobre treinando o desapego, né? E muitas vezes não é fácil treinar esse desapego, né? Muitas vezes a gente fica tão presa a tantas coisas, né? E a gente acaba por não conseguir. E existe vários tipos de apegos, né? A gente fala aqui do apego da questão de roupas, ou apego de coisas materiais, né? Mas existe o apego aí de pessoas, existe o apego do conhecimento, né? Tudo isso são coisas que a gente passa, né? E a gente muitas vezes acaba apegando nessas coisas por insegurança mesmo, por insegurança, por medo. Oi, Tânia, tudo bem? Você tá me ouvindo? Se estiver me ouvindo, me dá um ok que eu tô com fone de ouvido, eu nem sei como que tá. Então a gente muitas vezes eu também, Tânia, tô com saudade de você. Você tá me ouvindo, né? Tá tudo ok aí para ouvir? Ah, então tá bom. Então eu estava falando, né, dessa questão do desapego, né? Como é difícil, né, a gente desapegar, né, das coisas. Você mesmo pode ver, né? Você tá com saudades aí, é uma coisa natural, né? Mas como foi difícil para você desapegar de muitas coisas aqui no Brasil, você que está aí nos Estados Unidos, né? E para ficar esse tempo aí, né? Que também foi uma atitude muito louvável, né? De estar aí com a sua filha. Mas você também teve que passar por um processo de desapego, né, Tânia? Você pode falar muito bem disso, de desapego da família, dos pais, das suas coisas, daquilo que você vive aqui. Então, não existe só o desapego de coisas materiais, né? Existe o desapego de conhecimento e das pessoas também, né? Que é o convívio que a gente tem no nosso dia a dia, né, Tânia? E pensando nisso, né, por isso que eu resolvi fazer essa live, né, treinando o desapego. E na verdade, nada melhor para você desapegar do que você ir fazendo esse treinamento, né, e treinando aos poucos, né. Então, sempre quando eu vou fazer uma organização na casa de alguém, eu sempre falo para a pessoa, né? Vamos ver, né, o que vai ficar, né, o que você vai doar, o que vai sair, o que vai ficar dentro do seu guarda-roupa, porque a gente sempre nesse momento, a gente, é verdade, amigos, os pais, e a gente sempre nesse momento, a gente passa por essa questão de desapegar de algumas coisas, né, dentro do guarda-roupa, né? Então, começando pelo guarda-roupa. Então quando eu vou organizar a casa de alguém, eu sempre encontro peças na etiqueta, eu sempre encontro peças que já não servem mais para a pessoa e às vezes peças que estão até com os mofos assim, por conta que a pessoa não utilizou, né? Então, daí surge essa pergunta, né? Por que não desapegar dessa peça que não te serve mais, dessa peça que você comprou já há muito tempo, tá na etiqueta dentro do seu armário, né? Mas a gente tem uma dificuldade, né, de passar aquilo para frente. Mas assim, concorda que se você fosse utilizar isso, você já teria feito. Então, se você desapega daquilo que está lá dentro, aquilo não vai te fazer falta. Isso é fato, concreto, né? E eu sempre indico de quando for desapegar, se tem essa dúvida, coloca numa caixa, deixa lá fechadinho durante um tempo, né? Sei lá, um mês ou 2 meses, e você vai ver que você não vai procurar aquela peça ou aquele objeto na caixa para você utilizar, porque a gente, de fato, a gente esquece.
E aí, a partir do momento que isso aconteceu, é simples, é nem abrir essa caixa para não correr o risco das peças voltarem para o seu armário. E aí você, ó, já manda embora para uma doação ou para aquilo que você quiser, né? Então a gente tem muito essa questão do apego às coisas, né? E o apego às pessoas também existe essa questão, né? E como treinar também esse desapego às pessoas, né? A gente, eu acho interessante, a gente se apega às pessoas e a gente muitas vezes acaba virando escravo daquela pessoa, né? Escravo daquele sentimento pela questão do apego, né? E olha só que interessante, né? Deus nos fez livres para que a gente possa ser livre. E a gente vai e se apega a um ser humano, né? A gente se apega a um ser humano que muitas vezes, num momento, você acaba se decepcionando por alguma atitude da pessoa. E aí, às vezes, até você fala assim: poxa, aquela pessoa fez aquilo comigo, eu não esperava isso. Mas é um ser humano, e é uma pessoa que você não deveria ter se apegado tanto. Então, nesse sentido, né, olha só a importância de você estar desapegando também, para que a pessoa seja livre e para que você também se sinta livre com relação a tudo, né? Então, essa é a importância desse desapego, né, das pessoas. E tem aquele apego que a gente tem relativo ao conhecimento, né? Então, eu até pensei assim, existe duas vertentes, né? Uma que quando às vezes você sabe muito, você está às vezes numa empresa, você aprende várias coisas e aí você não quer passar seu conhecimento para frente, porque você tem um apego tão grande àquilo, daquilo, né? Daquela informação, né? E a gente não vê que quando a gente tem esse apego à informação, de muitas vezes não querer passar para frente, a gente cria dentro da nossa mente uma obesidade mental, obesidade de conhecimento, né? Então a gente tem tanto conhecimento, não passa para frente e fica com aquilo lá ocupando espaço dentro do nosso cérebro, né? E quando você desapega de conhecimento, você cria um oxigênio dentro da sua cabeça e você consegue abrir espaço para outras informações, para coisas novas, né? E a sua cabeça funciona muito mais, né? E com certeza, quando você passa isso à frente, né? Que é isso que eu estou fazendo isso agora com vocês, né? Passando informação para frente, não estou guardando para mim, né? Então, quando a gente faz isso, a gente, além da gente se sentir bem, né? A gente provoca uma reação de um bom sentimento para outra pessoa, para o próximo, né? Então, essa questão de você desapegar é muito interessante. E aí, eu trouxe um guia de várias informações sobre desapego. Inclusive, coloquei algumas perguntas que estão no meu story sobre desapego, né? E se vocês puderem depois estar indo lá e responder, participar também, para a gente estar cada vez mais passando isso para frente. Eu cheguei a fazer uma pergunta assim, né? Lá, se você era apegado à informação, a pessoas ou realmente conhecimento, né? E muitas pessoas responderam que eram apegadas a coisas que tinham muita dificuldade de soltar, né? A pessoas, né? Dificuldade de soltar, né? E também a conhecimento, né? Então, imaginem, né? Eu até coloquei um post de uma pessoa com várias coisas carregando, inclusive malas, né? E aí a pessoa carrega ali medo, eu até anotei aqui para não esquecer, ó, medo, culpa, problemas alheios, opiniões. Então, olha só quantas coisas a gente também é apegado, porque a gente se preocupa e se apega à opinião do outro, aquilo que o outro pensa sobre você. Isso também é um apego,
né? Porque a gente não se sente livre e não consegue nem desenvolver aquilo que você quer, porque você fica dependendo da opinião do outro. Isso é um apego, né? Então, por que não desapegar? Você não precisa da opinião do outro para você fazer o que você tem que fazer na sua vida, né? Você só depende da sua própria opinião e daquilo que você quer fazer, né? Já pensou se a gente ficar dependendo do outro para fazer algo de opinião da pessoa alheia? Não, então isso também são coisas que ocupam espaço dentro da nossa mente e a gente chama até de tralhas, né? Porque em casa também, quando a gente acumula muitas coisas, a gente acaba trazendo um acúmulo para casa de tralhas, né? E dentro da nossa mente ocorre a mesma coisa, a gente ocupa com tralhas mentais, né? Então, de apego a opiniões, de culpa por coisas que talvez você não tenha resolvido e aí você não consegue desapegar daquilo. Então, olha só que bacana essa questão do desapego, né? Quantas informações e quantas coisas a gente pode ir puxando aí com relação, vocês mesmos podem falar, né? É verdade, a Tânia está falando aí de crenças limitantes, e é uma verdade, né? Oi, Simone, tudo bem? E é uma verdade, a gente tem essa crença limitante de achar que você depende da opinião do outro, e isso também vai te trazendo um apego a esse tipo de coisa. E aí, quando você tem aquela crença, que também é um apego, né, por você não acreditar, talvez, que você é capaz, por talvez você não acreditar que você consegue chegar lá na frente, que você consegue executar, que você pode, que você consegue, né? Todos nós somos capazes. A gente, olha, eu sempre ouvi uma coisa e eu acho muito interessante, de que a gente pode ser o que a gente quiser. E eu sempre duvidava muito dessa palavra. Por quê? Porque era uma crença, né? Então, essa crença me limita. E quando me limita, se eu encontro algo que eu posso me escorar, que eu posso me apegar, né? Você acaba criando um apego. Então, olha só que interessante, né? Isso daí é uma coisa que vai sendo um ciclo e um vício também, acaba criando um vício, essa questão de você apegar e não conseguir desapegar. Então você vem com essa crença limitante que te limita ao quê? A você até desapegar, porque você acha que se você não tiver aquilo, você não consegue ir para frente, você não consegue ser feliz. É a mesma coisa como eu estava falando agora do apego a pessoas, né? Não que a gente não deva amar as pessoas ou ter um carinho, nada disso. Mas a gente tem que se sentir livre, livre para amar, né? Parece até tem até uma novela, né? É uma música, né? Mas livre para amar, livre para expressar aquilo que você quer e não depender da opinião do outro. Então, quando você tem aquela crença limitante de que você acha que você precisa da opinião do outro ou de se escorar no outro para você ir para frente, isso é um apego tão grande, você não consegue ir para frente. Por isso que muita gente que é apegada acaba travada. Ela trava tanto que ela não consegue ir para frente. Não consegue ir para frente. E às vezes a pessoa é tão inteligente, ela tem tanto conhecimento, né? E às vezes até o próprio orgulho, né? De, não, eu sei isso e só eu sei e não vou passar isso para ninguém. Só eu sei e eu não quero que mais ninguém saiba porque eu sou e pronto, acabou. Então é muito interessante essa questão do desapego, muito interessante mesmo. Eu tenho aqui até um guia de desapego bem bacana e eu vou falar alguns deles e depois a gente pode, depois eu vou estar postando alguns até no feed para vocês pegarem, repassarem para alguém, mas é interessante. Então olha só. Tem um que fala assim, ó, lembre-se, não organizamos tralha. Primeiro selecione o que fica e o que vai para depois guardar.
né? Então é muito interessante. A gente tem uma mania de guardar coisas que não são importantes. Então, a começar quando a gente vai no supermercado. Quantas vezes a gente compra coisas que vai chegar em casa e muitas vezes você não vai nem utilizar. Então você já vai criando um acúmulo. Quando você cria um acúmulo, você cria a tralha, não é verdade? De vários sentidos. Você cria um acúmulo, você cria uma tralha e no final das contas você tem que desapegar disso. Aí você não consegue, né? E então, quando você for ao supermercado, é importante levar uma lista do que você vai comprar, do que você vai realmente utilizar, né? E sempre olhar para o dinheiro e pensar assim: realmente eu preciso disso? Eu consigo sobreviver sem isso? Não, eu consigo. Então não tem a necessidade. Então não tem o porquê de você acumular, porque o acúmulo ele realmente traz tudo isso. Traz a tralha, traz o apego, né, a essas coisinhas. É importante também passar na casa, sempre ir olhar, né? Eu tinha falado na semana passada de você passar com balde para você tirar as coisas que estão fora do lugar e ir colocando no lugar. Hoje eu falo para vocês, dê uma passada na casa de vocês e às vezes a gente guarda revista velha que nem vai estar utilizando, a gente guarda papeizinhos de supermercado. A gente guarda, às vezes, eu falo porque eu já fiz isso, tá? Eu não acho que eu, não sou só eu, hein? Eu acho que tem mais gente aqui que faz isso daí. Hein, Paulo? Paulo entrou aí agora, né, Paulo? Escreve aí se você também tem esse hábito aí de guardar coisas, papéis e tudo mais. E aí, às vezes a gente guarda panfleto, né? Então, assim, isso tudo vai criando várias tralhas. E muitas vezes a gente chega num nível que a gente não consegue nem desapegar disso. Olha, gente, são coisas tão pequenas, né? E que tudo isso traz um resultado na questão da organização, né? Na semana passada eu tinha falado para vocês por onde começar a organizar. Talvez aí seja um ponto, começar a organizar tirando aquilo que é tralha, aquilo que você está apegado e que não está te trazendo retorno nenhum, pelo contrário, você só está acumulando. Tem um outro guia aqui do desapego que fala assim: guarde coisas que você, não guarde coisas que você não usa e não utiliza, pensando que poderá usar no futuro. É verdade. A gente não tem essa mania de falar assim: ah, não, eu vou guardar porque acho que lá no futuro eu vou usar, eu vou guardar porque vou guardar essa calça branca porque no final desse ano, tá no começo do ano, né? Você não sabe se você vai engordar, né? Ou você vai emagrecer mais, ou de repente você pode acabar não usando, né? Então, assim, você guarda uma coisa que você fala que vai usar lá no final do ano e no final das contas você nem usa, você nem lembra. Quando você vai ver, já tá amarelado, já tá com um mofinho. E olha, eu falo para vocês, eu já passei por tantas casas para organizar e muitas vezes eu tinha vontade de falar assim, pelo amor de Deus, doa isso daí, dá embora isso, você não vai usar. Você tá vendo que a pessoa não vai utilizar aquilo, não vai usar aquela roupa ou aquele lençol que está embolorado. Lava e doa para alguém. Ou às vezes você vê a pessoa com um acúmulo de tantas coisas, e a pessoa não consegue. E às vezes é por uma insegurança, né? A pessoa se sente segura tendo aquele monte de coisas dentro do guarda-roupa, né? Se sente segura tendo um monte de sapato. E é muito louco a nossa cabeça, né? De pensar que você se apegando a isso, você vai conseguir sobreviver, você vai conseguir ser feliz. Então, a ideia do desapego é você ficar somente com aquilo que te faz feliz. E a gente, quando a gente pega uma peça de roupa ou um objeto,
A gente olha para aquilo, a gente já sabe quando a gente gosta, né? Às vezes você coloca uma blusa, você olha no espelho e você fala, ah, não tá legal. Aí você vai naquela que às vezes está tão velhinha, tá tão surrada, né? E aí você tem uma nova, mas você vai e utiliza sempre aquela mesma peça de roupa, porque você se sente bem. Então, se você está feliz com aquela, mesmo sendo velhinha, por que não pegar aquela nova e doar para alguém? Fazer uma história nova, né? Essa peça de roupa, esse objeto já cumpriu a função na sua vida e agora está na hora dele ir embora e fazer outra pessoa feliz, construir uma outra história nova. Então, essa questão do desapego é legal, você está sempre treinando, sempre praticando no seu dia a dia, né? A gente consegue ver nas mínimas coisas até as grandes coisas, a gente pode ir treinando esse desapego. E uma outra questão, quando eu falei do conhecimento, não só de você passar um conhecimento para frente, mas também às vezes a gente fica tão apegado a fazer as coisas tudo tão certinhas, tão equilibradas, que a gente fica numa neura, né? Eu sei da questão da organização, mas eu não sei tudo. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu. E tá tudo bem se eu fiz um esquema tão grande para falar tantas coisas para vocês e agora eu tô aqui e eu posso esquecer. Tá tudo bem, não tem problema. Vamos desapegar disso daí também, né? E aí vocês falam aí, eu falo aqui também. Olha, a Tânia falou aqui, ó. Fiz minha mala, trouxe coisas que não uso no Brasil. Olha que bacana. Nossa, que perda de tempo. Você levou coisas que você não usa aqui, você levou para ir para utilizar. Bom, pelo menos agora você vai. Fiz a minha mala. E trouxe coisas que não uso. Então, quer dizer, ela tem coisas no guarda-roupa dela que ela não usava aqui no Brasil e ela levou para usar nos Estados Unidos. Olha só que louco. Bom, eu espero que você use, né, Tânia? Espero que você use. Agora, não me venha, não me volte para o Brasil com 2 malas ou 3 malas de roupa, hein? Não vai me gastar aí, porque olha, hein? Aí como é que vai ficar o guarda-roupa lotado? Eu vou ter que fazer uma visita lá, né? Para destralhar tudo aquilo que está parado, né? Mas que bom que você fez essa experiência de levar coisas que você não estava usando. Talvez agora você crie uma história, uma oportunidade de você criar uma história com essas peças de roupa, ou quando voltar para cá, você desapegar de tudo que você levou para aí e utilizar somente o que ficou aqui, né? Então é interessante isso daí também que você fez, viu? Olha, uma outra coisa que eu acho bacana também que fala aqui é a organização, ela provoca uma reação em cadeia. Então, comece desapegando melhoria que traz melhorias na sua vida. Eles vão começar a seguir o seu exemplo. Eles quem? As pessoas que estão dentro de casa, que convivem com você. Então, gente, às vezes a gente vai desapegar, aí a gente olha para o outro e fala assim: Ô, por que você não desapega aquele negócio que você tem lá? Tá velho, pô, você quase não usa, meu. Joga fora isso daí. E muitas vezes a gente quer que o outro desapegue e a gente não consegue desapegar. Uma coisa interessante que eu sempre falo quando vou organizar a casa de alguém é que às vezes a mulher, eu já tive casos da mulher falando assim: não, eu vou tirar isso daqui porque meu marido não usa. Gente, é muito importante você respeitar o espaço do outro, né? Isso também é desapegar e deixar a pessoa livre para ela tomar a decisão. É o marido que tem que dizer, ou é a mulher que tem que dizer se ela quer desapegar ou não daquela peça. Não somos nós, não sou eu que vou na casa da pessoa organizar, ou a própria esposa diz assim: não, pode desapegar disso daí, pode pôr no saco de desapego que ele nem usa muito. Mas de repente é uma peça que a pessoa usa. Ou ela fala assim: ah, ele usa demais essa peça, ele tem um monte nova, pode desapegar disso daí.
Não, gente. Isso é muito importante, respeitar a posição do outro com essa questão do apego que ele tem. É ele que tem que decidir o que ele quer desapegar, né? Então, isso é muito interessante. E quando a gente cria esse hábito, né? Você cria o hábito dentro de casa de fazer o desapego, o outro pode ir ver e acabar tendo o mesmo exemplo. Não, por que não eu desapegar também? Né? Então, assim, isso daí são coisas que trazem exemplos de fato, né? É cada um por si que tem que criar e fazer esse trabalho do desapego. Outra frase do desapego que eu acho bem bacana é essa daqui, ó. Toda vez, essa aqui toda vez que comprar ou ganhar uma roupa ou um objeto, escolha algo parecido que já tenha e desapegue. Não adianta comprar uma bolsa e doar uma caneta. Gente, isso é muito verdade. A gente às vezes fala assim: eu vou desapegar. Ao invés de desapegar de uma peça de roupa ou de uma bolsa, né? Já que você foi lá no shopping, comprou bolsa, comprou calça, né? Comprou sapato novo. Aí você pega um sapato que já tá bem velhinho, rasgado, né? Ou furado, você fala assim, não, esse aqui eu vou desapegar, vou dar para alguém. Gente, toma vergonha na cara, né? Dar um sapato furado para uma pessoa é demais. Dar uma peça rasgada para alguém é demais. Vocês sabem que eu trabalho também com consumo consciente, que é o brechó, né? E olha, tem vezes que as pessoas me doam peça aqui pro brechó, ou me dão para eu vender, às vezes a pessoa tá rasgada, tá manchada, o sapato tá furado. Eu falo assim, gente, sabe o que eu faço? Eu jogo fora. Eu vou doar para outra pessoa. Quer dizer, eu posso ter a peça tudo bonitinha, organizadinha, né, sem rasgo, sem mancha. Agora o outro pode andar com o sapato furado. Gente, isso daí é uma falta de respeito até com o próximo, né? Então, quando vocês forem comprar algo no shopping, né, fazer uma compra, pelo amor de Deus, comprou um sapato novo, pega um outro sapato que você ainda usa, que está em bom estado e doa. Não me vai deixar mais um, dois, três, porque aí você vai criando realmente o acúmulo. E aí, para desapegar, é mais difícil ainda. É muito difícil, porque a pessoa vai criando aquela pilha de vários sapatos ou de várias bolsas e acaba não conseguindo desapegar. Eu já fui organizar casas que a pessoa estava tão desorganizada e ela acabou. Eu achei uma bolsa lá no fundão, daqui a pouco eu achei outra e elas, gente, a bolsa era idêntica, né? E a pessoa me disse assim: sabe o que aconteceu? Eu queria uma bolsa dessa. E eu não lembrava que eu tinha comprado. Então, olha só essa questão do desapego, como é importante. Por quê? Porque você, quando organiza, você de fato vê o que você tem, você não acumula, né? E você consegue, e você economiza, né? Porque você às vezes acaba gastando, às vezes um dinheiro que você não tem, gasta no cartão, né? E quando você for ver, você tem aquele objeto. Então, essa questão do desapego é um treino e tem que ser executado sempre, sempre, sempre que vocês puderem procurar desapegar. Porque também a gente é um sentimento de liberdade, né? Por isso que existe muitas pessoas que cultivam o minimalismo. E o minimalismo nada mais, nada menos, não é que a pessoa vai pegar tudo que ela tem e agora ela vai, não, agora virei minimalista, vou doar tudo que eu tenho, vou ficar sem nada. Não, não é isso. A pessoa que ela é minimalista, ela tem aquilo que é necessário. E de fato, a gente não precisa de muita coisa para sobreviver. Não precisa de muita coisa, a gente não precisa de muita peças de roupa. Eu me lembro que uma parceira minha de organização, a Eliene, ela tinha uma irmã que ela era muito consumista, inclusive ela mora agora nos Estados Unidos. E para ela ir para lá,
ela tinha que levar uma mala só. E aqui ela tinha, sem brincadeira, 3 guarda-roupas de roupa. Vocês imaginem como que ela sofreu para levar uma mala de roupa. E quando chegou lá, ela passou por algumas dificuldades e as próprias roupas que ela tinha, que ela levou na mala, uma mala enorme, metade delas ela teve que vender tudo para poder sobreviver e se virar e se levantar. E hoje ela está muito bem e muito bem resolvida. Mas isso serviu de lição. E ela conseguiu sobreviver e ela está super feliz. Então, olha só que bacana, né? A gente acha que a gente precisa de muito, mas a gente não precisa de muito para sobreviver, para se vestir, né? E se você gosta de ter um conceito minimalista, isso é muito bacana. Você começa a diminuir coisas, objetos, bibelôs, essas coisinhas que às vezes a gente coloca em cima do armário, da TV ou em qualquer outro local, né? E aí aos poucos você vai diminuindo, ficando de fato com aquilo que você quer, né? Então, uma panela é o suficiente, uma panela elétrica, um liquidificador, tem gente que tem 2, 3, 4, não é verdade? Se for 2 pessoas, não precisa de muitos pratos, 2 pratos é o suficiente, ou 4 se for receber uma visita. Então, olha só, essa questão de desapego, para onde que a gente foi, né? E olha só, mais uma dica para vocês também que eu dou, que é bem bacana do desapego, é assim, ó. No mercado já falei para você. É, estabeleça limites de armazenamento de objetos. Como assim? Por exemplo, escolha uma estante para você guardar livros. Um exemplo, tá? Só ali você poderá guardar. E quando estiver lotado, você precisará selecionar alguns a serem doados. Então, olha só que bacana, você limita, né? A gente está falando de livro, mas você pode limitar qualquer coisa. Sei lá, você tem uma sapateira e lá na sapateira tem, você pode colocar até 12 pares de sapato, vai para a mulherada. Tá bom, 12, né? Então, 12 pares de sapato. E aí você limita, não, só vou ter 12 pares de sapato, não vou por mais. Então, se vier um outro sapato novo, você escolhe um para sair. Ó, esse já foi, sai e entra outro. A mesma coisa você pode fazer com livro, você pode fazer com uma gaveta de lingeries, de sutiãs, né? Você pode fazer no seu armário, só vou ter 6 camisas, é o suficiente. Chegou outras, então chegou 2, sai 2. E aí você vai criando esse tipo de desapego e você não acumula, né? Isso fica, a sua vida torna-se muito mais fácil, né? E você, de fato, usa o que você tem, né, dona Tânia? Usar o que realmente tem. Essa Tânia que você me falou, olha, sinceramente, a gente vai ter que conversar quando você voltar, hein? Outra coisa interessante que a gente fala de treinar o desapego, que mais que eu posso falar para vocês? Ó, sempre que devolvemos todos os irmãozinhos para suas devidas casas, assim. Procurar, gente, cultivar o desapego em sua casa é mais importante e saudável. Acumular aprendizados e experiências dos seus pertences. Então, é uma verdade. Quando a gente cultiva o desapego dentro de casa, a gente cria uma importância para aquilo que a gente tem de fato, né? Porque quando você tem muita coisa, você não dá importância a tudo que você tem, mesmo porque não dá tempo, ou porque você não está usando, não está utilizando. Então, você cultiva de fato e com muito mais atenção e carinho aquilo que você tem quando você tem poucas coisas, né? Não significa que agora vocês têm que sair doando tudo, né? Mas olhem bem no guarda-roupa de vocês, façam essa análise, olha bem dentro do armário de vocês, façam essa análise se vocês não têm coisas demais ali que não tem necessidade
e que vocês podem estar doando para alguém que não tem. Ou se não quer doar, vende, né? Tem tantos, já falei várias vezes, tem tantos brechós que vendem peças de roupas em bom estado, vocês podem ganhar uma grana e ficar super bem, né? Então, assim, se você tem muitas peças de roupa e você fala assim, ah, mas eu não quero doar, eu paguei muito caro. Gente, higieniza essas peças, né? Hoje a gente tem aquele site que eu posso indicar aqui para vocês, que chama Repassa. Vocês podem mandar, chama Sacola do Bem, né? Vocês podem mandar essas peças para lá, né? E lá eles vão avaliar, ver se não tem mancha, se não tem, se não está desgastada a peça, se a peça não está furada. Se a peça estiver em ótima condição, eles autorizam. Depois de um tempo, eles publicam, eles montam uma lojinha para vocês. E eles publicam essas peças lá e vendem para outras pessoas e vocês ganham 60% dessa peça que vocês estão vendendo lá nesse site. Então é um site muito bacana. Eu mesma estou fazendo essa experiência lá nesse site e tem sido muito legal. Então, assim, vocês podem ganhar uma grana de um produto que está parado dentro do guarda-roupa de vocês, às vezes na etiqueta, e que vocês não estão utilizando. Então, também isso é uma forma de você estar desapegando, né? Porque outra pessoa vai poder utilizar essa peça, outra pessoa vai se apaixonar como você se apaixonou pela primeira vez quando você comprou aquela peça, né? Ou quando você comprou aquele objeto, ou quando você comprou aquele sapato, né? Por que não? Ou você mesmo pode, de repente, dar uma chance para essa peça que está parada aí no seu guarda-roupa e doar uma outra e ficar com essa que está na etiqueta, que você já colocou 2, 3, 4 vezes no corpo e não quis utilizar, né? Porque você achou que não estava legal. Agora, quando você comprou, você gostou e aí de repente chegou em casa, você não quis mais utilizar essa peça. Então, por que não? Então, olha só, várias dicas aí de desapego, ou seja, podem vender essa peça numa loja ou num brechó, ou mesmo um objeto ou um sapato, vocês podem mandar para qualquer loja, né? Pode estar doando para alguém que está necessitando. Vocês vão praticar não só o desapego, mas o consumo consciente também. Isso é muito importante. Gente, sabe quantos litros de água para fazer uma calça jeans? 800 litros de água. Olha só que loucura. Então, isso vai estar ajudando também a salvar o planeta. Então, eu sempre sou a favor do consumo consciente também, né? Que vocês possam consumir com consciência, né? Não sair por aí gastando a torto direito, né? Como se o mundo fosse acabar. Não existe essa necessidade, né? Porque depois você cria um desapego ou você vai virar um acumulador. E o acumulador, nossa, gente, é muito triste uma pessoa que acumula. É muito triste mesmo, porque ela não consegue sair daquele mundo. Isso acaba virando uma doença. Como eu não quero que vocês fiquem doentes, eu então indico a vocês a estarem trabalhando o desapego dentro de vocês e na casa de vocês, ok? Bom, gente, eu acho assim que foi muito bacana. Hoje eu vou encerrando por aqui, falando sobre essa questão do desapego. Eu espero que vocês tenham gostado. Lá no meu Stories tem várias perguntas falando sobre desapego. Vai lá, responde, dá a opinião de vocês, porque aí eu pego e reposto essa pergunta. Outras pessoas vão poder visualizar e de repente a pessoa nem pensou naquilo que você está respondendo e aquilo vai ajudar a pessoa. A pessoa vai falar assim: nossa, olha só, eu não tinha pensado nisso, eu também sou assim, eu também faço isso, olha que legal, vou tomar essa atitude, né? Isso pode mudar a vida de alguém. A gente está aqui para um ajudar o outro, tá? Então é nesse sentido que hoje a gente falou sobre esse treino do desapego, ok? Então, olha, um grande beijo para vocês. Tânia aqui tá falando, fiquei decepcionada. Ah, não, Tânia, não fica assim não, queridona. Faz o seguinte,
Quando você voltar aqui para o Brasil, eu vou te ajudar a desapegar. A gente vai vender todas essas peças de roupa, você vai ficar muito feliz. Não fica frustrada, não. E todos vocês, se precisarem de dica aí de ajuda de como vender as peças, sapato, bolsa, cinto, tudo que tiver em bom estado e vocês quiserem desapegar, mas não querem doar e querem vender porque foi muito caro quando comprou, me chama no direct que eu ajudo vocês aí a criar esse desapego aí na vida de vocês, ok? Então, olha, um grande beijo, Tânia, tô com muita saudade de você, ó. Um beijo especial, a Tânia, minha prima. E um beijo para todo mundo que participou. Agradeço. E ó, terça-feira que vem a gente tem mais live, tá bom? Um beijo para vocês. Até lá. Vamos lá, que agora eu vou fechar, que eu tenho que salvar isso daqui.